Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Eu vou esperar mais 2 minutos e já começo a aula, Matheus. Tá, professor. Bom, vamos lá, vamos começar então. Vou compartilhar a tela. Aqui está. Essa é a lei de gravitação universal. Está me ouvindo bem? Sim, professor. Perfeito. Último capítulo, creio, da apostila. Bom, na aula passada, a gente viu que Newton deduz, isso é uma coisa muito importante, que a força que faz um corpo cair na superfície da Terra, e no caso específico, o exemplo dado por Newton era de uma maçã que caía, é a mesma força que faz com que a Lua se mova ao redor da Terra e que a Terra ao redor do Sol, não? E com esse Newton estabelece que o movimento orbital e o movimento de queda livre obedecem às mesmas leis e os mesmos princípios da física, não? O que vamos estudar hoje é o que é esta força. Na aula passada vimos o que é um movimento orbital. Agora vamos ver o que é a força que permite ou que exista o movimento orbital ou o movimento de queda livre, não? Essa pergunta, o que é essa força, isso aqui, ó, é uma questão que foi perseguida por muitos filósofos. E Newton, não vou dizer que ele arrebata a questão, mas bem, ele vai no caminho certo, não?
Porque já se sabia o princípio de inércia. E, dado que os planetas giram em órbitas, já haviam autores, como o caso de Kepler, por exemplo, que tentava explicar, que entendia que existia uma força. Não, mas ele não sabia que força era essa, né? Então Kepler ele tentou explicar a partir do campo magnético, como um tipo de força magnética que puxava um planeta ao outro. A força magnética tinha sentido tentar explicar assim, porque os ímãs eles se atraem a uma certa distância um do outro. E na medida que eu aproximo um ímã do outro, a força magnética aumenta de intensidade. E esse comportamento é igual ao da força gravitacional, precisamente. E o que fez Newton deduzir que a força que faz um corpo ser atraído por outro não é um campo magnético, e sim uma força de outra natureza, é todo um mistério. Isso é um grande mistério, cara. De onde é que ele tirou essa ideia? Não, ele não tinha antecedentes, isso que eu quero dizer. Tá? E postular uma força, que é hoje entendido como uma interação fundamental da natureza, do nada, é algo assim, é difícil de explicar, não? Mas Newton sim fez isso. Aqui eu peguei um texto de Wikipédia que dá uma explicação, mais ou menos, não, sobre essa força gravitacional, não? A lei de gravitação universal afirma que se dois corpos possuem massa, isso é interessante, não? O condicional da frase se possuem massa. Qualquer corpo que tenha massa está sujeito à força gravitacional. Ambos estão submetidos a uma força de atração mútua, proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros de gravidade. Bom, aqui é importante, os planetas têm força gravitacional, sim, mas uma maçã que cai na superfície da Terra também tem força gravitacional. Todos os corpos que têm massa apresentam força gravitacional, ou seja, eles têm a propriedade de atrair outros corpos que também possuem massa. Uma caneta, o Sol, uma galáxia, todos têm força gravitacional. Aqui deixei uma nota. Esse aqui é o livro que Newton publicou essa conclusão, não? Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, não? Princípios matemáticos da filosofia natural. É nesse livro que ele publica as 3 leis de Newton também, que é leis ou axiomas, não? Vou continuar a leitura. A gravidade é uma força fundamental. É aquilo que eu estava falando, não? Existem 4 forças fundamentais da natureza, segundo explica a física. Tem a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Destas 4, a mais poderosa é a força nuclear forte, que faz a coesão do núcleo dos átomos. A força nuclear fraca seria a radioatividade, basicamente. A força eletromagnética é a força dos ímãs, não, mas também eu posso fazer eletroímãs, quer dizer, a eletricidade e o magnetismo são 2 facetas de uma mesma manifestação natural. Quem deduz foi Maxwell, final do século XIX. E a mais fraca das 4 forças fundamentais é a força da gravidade. Na força fundamental, aqui fala de atração, pois claro que é atrativa, não se vê, não? Que age entre todos os objetos por causa de suas massas. Aqui de novo, não? Quer dizer, se o corpo não tem massa, ele não estará sujeito ao campo gravitacional. Que tipo de corpo não tem massa? Tipo, percebe? Como é abrangente, não? Essa aplicação da força da gravidade. Isto é, a quantidade de matéria de que são constituídos. Aqui é importante, hoje em dia fala-se muito da partícula de Deus, não? Que os físicos estão buscando a partícula de Deus, aquela coisa toda. Essa partícula de Deus, na verdade, é um bóson de Higgs.
seria a partícula que explicaria a matéria. Eu não sei se já encontraram, eu acho que não, estão buscando. E ela também explicaria a origem do campo gravitacional. Quer dizer, chama de partícula de Deus porque a partir dessa partícula se poderia explicar toda a matéria, né? A gravidade mantém unidos corpos celestes unidos e ligados, não? Quer dizer, o Sol ligado à Terra, por exemplo, não? Ou o Sol ligado à galáxia. Aí você tem aglomerados de estrelas, não? Por exemplo, as Pleiades, são várias estrelas presas ao mesmo campo gravitacional. Quer dizer, a força da gravidade permite com que os corpos se comuniquem, vamos supor dessa forma, entre aspas, uns contra os outros, ou se interatuem um com os outros. Aqui dá exemplo de gases quentes contidos no Sol e os planetas. É claro, os gases têm massa também. Então, estão sujeitos ao campo gravitacional. A gravidade da Lua causa marés oceânicas na Terra. É também um efeito da influência do campo gravitacional da Lua sobre a Terra. A maré alta e maré baixa está associado à ação do campo gravitacional conjunto do Sol e Lua sobre a Terra. Aqui, o final diz, por causa da gravitação, os objetos sobre a Terra são atraídos para seu centro. Aquilo que eu falei, não? Da união da física celeste com a física terrestre. Quer dizer, a mesma força que faz a órbita da Lua é a força que faz os objetos serem atraídos para o centro da Terra. Ou seja, é a mesma força que faz esses corpos caírem. Não? Uma grande conclusão de Newton. Muito bem. Até aqui, você quer fazer alguma pergunta? Falei bastante coisa, hein, Matheus? Oi, professor? Quer fazer alguma pergunta? Que eu falei bastante coisa. Não, deu para entender até agora. Quando eu falo aqui da força fundamental, que o campo gravitacional é uma das quatro, a física moderna não fala força mais, eles falam interação, não? Porque o campo gravitacional que permite os corpos interatuar uns com os outros, não? Existe por trás dessa tela dessas quatro forças também a teoria da grande unificação. O que é essa teoria da grande unificação? É uma tentativa de unir teoricamente, ou seja, a partir de um conjunto de equações, no mesmo conjunto de equações, as quatro forças fundamentais da natureza. E é curioso notar que a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética já foram unidas. As três, conseguiram unir as três num único corpo teórico, mas não conseguiram incluir a força da gravidade. Então, aqui é interessante notar o seguinte: na atualidade, a física moderna tem a natureza dividida, tal qual na época de Aristóteles, só que a divisão é diferente. Hoje, o universo está dividido entre as coisas muito grandes e as coisas muito pequenas. Por quê? As coisas pequenas podem ser explicadas a partir da força nuclear forte, fraca e eletromagnética. Não? E as coisas grandes é a força da gravidade. E como não houve uma teoria que permita unificar esses dois grupos de forças, então pode-se dizer que o universo hoje em dia está dividido assim, não? Em dois domínios. Quer dizer, se eu quero estudar uma estrela, vou usar um corpo teórico que é independente do corpo teórico dos átomos, vamos supor dessa forma. Não? Bom, continuo. Então, como é que se quantifica? Não? A força gravitacional ela é uma força que sempre atua entre dois corpos. Aqui, M1 e M2. Pode ter 3 corpos, 4 corpos? Posso. Mas no momento, eu tenho dúvidas sobre essa frase, incluso, porque posso ter vários corpos, mas a equação que permite quantificar, ou seja, calcular o valor da força, ela está aplicada a dois corpos sempre. Aquele exemplo que eu te mencionei, não? As Pleiades são o quê? Como 9 estrelas gigantes azuis. E se estima comunicadas gravitacionalmente. Quer dizer, uma interatua, a gravidade de cada uma interatuando com as demais. A Terra, por exemplo, está
puxando todos os corpos que estão na sua superfície, no seu entorno, está sendo puxado para o seu centro. Ou seja, o campo gravitacional ele atua entre vários corpos, mas quando eu quero quantificar, eu tenho que pegar quantifico 2 por 2, sempre. Então a força da gravidade, que seria o produto das massas dos dois corpos que estão atuando, é diretamente proporcional ao produto e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses dois corpos. Esse G que está aqui é uma constante, como está escrito aqui, constante da gravitação universal. Newton ele não deduziu essa constante, quem deduz ela foi depois de Newton, foi um senhor chamado Cavendish, fez o cálculo. O experimento dele é um experimento bem interessante, porque ele teve que fazer um invólucro a vácuo, né, para poder calcular isso. Foi um experimento muito escrupuloso, assim, muito com medidas muito precisas. Não? O valor da constante está aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, se vê que esse 10 a menos 11 faz com que a constante seja um número muito pequeno. Agora, a gente pode entender muitas coisas. Por exemplo, eu estou dizendo que o campo gravitacional ele é inerente, mais do que isso, é intrínseco a todos os corpos portadores de massa. Quando você pega o lápis que está em tua mão, ele tem um campo gravitacional. Mas acontece que a massa do lápis é muito pequena, algumas gramas. E se eu multiplico algo pequeno por um número pequeno, como esse que está aqui, que é a constante, que eu vou multiplicar, aí se pode entender que a força gravitacional gerada por um lápis é um valor muito pequeno, ou seja, eu quase não posso medi-lo. Certo? Mas como é que eu sei que um lápis tem campo gravitacional? Porque ele tem massa. Não? A unidade de medida aqui da constante é importante também, é Newton metro quadrado dividido por quilo quadrado. Então, você vê que a força da gravidade é uma força que atua à distância. Ela não depende de um meio físico, de um corpo ao outro, para poder interatuar um com o outro. Isso aqui é uma coisa que é desconcertante pensar isso, porque para pôr em contexto o que Newton deduziu, para explicar a órbita dos planetas, por exemplo, eu mencionei Kepler, não? Que tentou explicar a partir de um campo magnético. Havia outro senhor contemporâneo a Galileu, um pouco anterior a Newton, quer dizer, o senhor chamado Descartes. Ele entendia que ele rechaçava o vazio, não? Ele dizia que não existia o vazio, que todo o universo está permeado por uma substância sutil chamada éter, que não é o mesmo éter de Aristóteles, é uma substância que estaria aí permeando todo o universo. Ele dizia que os corpos físicos são porosos, porque por esses poros o éter pode atravessar. E ele entendia que o movimento orbital, em realidade, era um movimento de um fluido, não? Quer dizer, o universo estava permeado por esse fluido que é chamado éter, e os planetas estariam como que boiando em cima desse éter. Então, na época, tentaram explicar o movimento orbital a partir de princípios de hidrostática. Da mesma forma que você tira o tampão de uma pia cheia d'água e faz o vórtice. Não? Eles entendiam dessa forma, que o movimento dos planetas de orbital seria... Eles estariam flutuando numa substância fluídica e estariam girando ao redor do Sol desta forma. Não? Mas os modelos teóricos que tentaram explicar o movimento orbital a partir desse princípio fracassaram, todos eles. Então, essa é uma outra grande sacada de Newton, ele descarta essa substância. Ele assume que não existe nada, o vazio é permitido na natureza. E a força gravitacional é uma força que seria transmitida através do vazio. Não? Isso também é uma coisa assustadora, não? Que Newton assuma esses conceitos. Aqui estou dizendo, é importante notar que M1 e M2 são as massas de dois corpos quaisquer, podendo ser a massa de dois planetas, duas estrelas, ou a massa de um melão ou uma maçã, certo? Mas aquilo que eu expliquei, não? Quando um corpo é pequeno, a massa dele é pequena, a constante da gravitação sendo pequena, vai gerar uma força gravitacional também muito pequena. Então, praticamente não se pode nem medir.
não? Mas, quando o corpo é grande, como a Lua, como a Terra, aí então já compensa esse 10 a menos 11, né? Então, aí você pode já medir a força da gravidade. Outra coisa importante de se ver aqui é que a força gravitacional ela teria um alcance infinito. Na medida que eu aumento a distância dos dois corpos, vamos supor, na medida que eu me afasto do Sol, o campo gravitacional vai diminuindo na proporção inversa do quadrado da distância, mas ela nunca desaparece. Vai diminuindo o valor, vai diminuindo, vou me afastando do Sol, vai ficando a força gravitacional cada vez menor, mas ela nunca vai desaparecer, certo? Devido a esse R ao quadrado aqui embaixo, nunca vai anular a força gravitacional, isso que eu quero dizer. Vai fazer com que ela tenda a um valor zero, mas nunca será nula totalmente. Bom, quer fazer alguma pergunta aqui, Matheus? Não, professor, por mim tá tudo bem. Legal. Algumas observações. Aqui eu copiei novamente a equação, certo? É importante notar também, é claro, que essa F1 e F2, elas são como uma força de ação e reação, né? Como terceira lei de Newton explica. O M1 puxa M2 na sua direção com uma força F igual à força com que M2 puxa M1 na direção dele. Certo? Na direção de... Quer dizer, esses dois Fs aqui é como um par de ação e reação. Aqui tá, F1 é igual a F2. Bom, quanto maior a massa dos corpos, maior será a força gravitacional que atrai um corpo em direção ao outro. É claro, não? Eu pego, por exemplo, por que o Sol está no centro do sistema solar? Porque é o corpo mais massivo. Não? De todos os corpos celestes, o Sol é o que tem... a massa do Sol é praticamente 99%. Acho que uma coisa, algo assim. 99% da massa de todo o sistema solar. Estou abrindo aqui um arquivo, só um minutinho, para mostrar a proporção do tamanho do Sol, né? Espera um minutinho, deixa eu tirar a tela. Quer ver? Aqui. Estou abrindo um arquivo agora, só um minutinho. Quero mostrar uma coisa para você. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui, achei. Deixa eu compartilhar a tela com você. Espera aí. Vai. Compartilhando tela. Tá vendo uma tela de PowerPoint aí, Matheus? Sim, professor. Ah, tá. Então aqui é o seguinte. Aqui. Essa imagem aqui, deixa eu até ampliar. É a imagem que dá o tamanho dos planetas em escala de tamanho. Ai, caramba, isso aqui. Aqui. Então aqui você tem os 4 primeiros planetas. Você vê que aqui Mercúrio, Marte, Vênus e Terra. Está na ordem de tamanho, não? Esses são os 4 planetas da órbita interna do Sistema Solar. E a Terra é o maior deles. Vênus é um pouquinho menor, não? E Marte e Mercúrio menores ainda. Aqui embaixo, no cursor, é a Terra. Aqui eu tenho os 4 planetas gigantes. Você vê que a Terra é uma bolinha de gude, uma bola de tênis, não. Uma bola de golfe ao lado de uma bola de basquete, praticamente. Não? E aqui está Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. É claro, quanto maior a massa, maior é o campo gravitacional. Agora podemos entender, não? Os 4 primeiros planetas têm nenhuma lua ou poucas luas. A Terra tem uma lua,
Marte tem 2 luas, mas as luas de Marte são como 2 asteroides. Vênus e Mercúrio não têm luas. Agora, aqui embaixo, Júpiter, Saturno tem mais de 200 luas. Júpiter vai por aí também. Urano e Netuno também, dezenas de luas. Por que muitas luas? Porque eles têm um campo gravitacional que puxa os corpos para eles. Então, eles acabam tendo muitas luas, não? Ao redor deles. Aqui eu tenho a imagem do Sol, é o tamanho do Sol comparado aos planetas do Sistema Solar. Nessa figura, que é da NASA, a Terra está aqui, ó. Como é que pega a apontadora? Isso aqui. Aqui está a Terra. Aqui Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Aqui estaria Júpiter e aqui é o Sol, em escala de tamanho. Então se vê que o Sol é muito grande comparado aos planetas. A Terra mesmo se perde. Já é a cabeça de um alfinete do lado de uma bola de basquete, não? Em proporção. É por isso que o Sol é o centro do Sistema Solar, porque o campo gravitacional dele, ele é quem manda. Então, todo mundo vai girar ao redor do Sol, não? E se diz, a astronomia, que o Sol estaria girando ao redor do sistema, ao redor do centro da Via Láctea, ou seja, que o Sol seria uma estrela de uma órbita independente. O que está dizendo, a massa do Sol é 99,86% da massa de todos os corpos do Sistema Solar. Ou seja, se pegar a massa de todos os planetas, a massa de todas as luas e todos os asteroides e do Sol, e somar tudo, o Sol sozinho tem 99,86%. Dos 0,14 que restam, Júpiter sozinho agarra 0,10%. E a Terra, Saturno, Urano, Netuno, todos os demais planetas, 0,04%. Daqui a gente pode ver por esses números uma proporção de tamanho, uma ideia mais clara do tamanho da Terra, não? Comparado aos planetas e o Sol que está ao nosso redor. Faço outra comparação. Suponha que o Sistema Solar tivesse 10 quilos, o Sol sozinho teria 9,98 quilos. Júpiter teria 10 gramas e todos os demais corpos celestes do Sistema Solar, 4 gramas. Então, tenta imaginar, pega aí 10 quilos em uma mão e 4 gramas na outra. Se vê que não tem comparação, né? Certo? Alguma pergunta aqui, Matheus? Não, professor. Tá, ok. Vou fechar essa tela. Aqui. Bem, então, quanto maior a massa, maior o campo gravitacional. É claro, se eu tenho M1 a massa do Sol, M2 a massa da Terra, a força com que o Sol puxa a Terra em direção a ele é a mesma força com que a Terra puxa o Sol na direção da Terra. Mas a massa do Sol é muito grande, então o Sol não vai ser deslocado pela força gravitacional da Terra. É o contrário, é a Terra que é deslocado pela força gravitacional do Sol. Aquilo que eu falei agora há pouco, não? Quanto maior a distância para os dois corpos, menor a força gravitacional. Aquilo que eu disse, não, o R nunca vai anular a força gravitacional, certo? Nunca vai fazer a força ser zero. Então, por isso se considera que o alcance da força gravitacional é infinito. Vai tender sempre a zero, mas nunca alcança o valor zero. A constante de gravitação universal, G, é um valor muito pequeno. Desse modo, para que a força gravitacional entre dois corpos possa ser percebida, as massas de ao menos um dos corpos tem que ser muito grande, não? É aquilo que também mencionei agora há pouco, está escrito aqui embaixo. Aqui eu tenho um simulador de campo gravitacional, a gente vai brincar um pouquinho com ele, mas eu vou fazer isso na segunda parte da aula. Deixa eu ver o que tem aqui. Isso aqui é interessantíssimo, que é a dedução do valor da intensidade do campo gravitacional, queda livre e movimento orbital aqui embaixo, tá certo? Bom, vamos fazer uma pausa então, Matheus, de 30 minutos.
A gente retoma a aula a partir das 8, às 8h30, e terminamos de ver essa parte da força Ah, gravitacional. professor. Tá certinho? Certo. Tudo bem, até daqui a pouco. Esse é o último capítulo da apostila, professor? Eu acho que sim, Matheus. Posso até confirmar, mas acho que é o último. Deixa eu ver aqui. É o último. Aqui termina. Tá. Tá bom? Tá, professor. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho.